Uma segunda-feira bastante agitada para o Flamengo, noticiário pulsando não só pelo sorteio da Copa do Brasil. O Flamengo faz o primeiro jogo em casa, o segundo no Morumbi, no dia 24 de setembro, mas também por conta de bastidores, questões de Sampaoli e as lesões de Arrascaeta e Luiz Araújo. Vão ter que precisar de um milagre para jogar as finais da Copa do Brasil. Sampaoli esteve no sorteio da CBF junto com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. O presidente Rodolfo Landim também esteve por lá. Depois, o Sampaoli e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, se encontraram ali na zona oeste do Rio de Janeiro, em um shopping, um local mais reservado. Em pauta mais o dia a dia, pelo que a gente fala, de processos do dia a dia, mas há uma pressão de muitos do Flamengo para que haja até uma troca de comando diante de tudo que o Flamengo não vem apresentando dentro de campo. Uma situação complicada, tem até uma nota apuração em ESPN.com.br com o companheiro Pedro Ivo Almeida, está tudo detalhado por lá, mas é uma situação complicada. Pressão ali de parte do futebol e o presidente Rodolfo Landim banca a permanência, por enquanto, de Jorge Sampaoli. Falou isso mais uma vez na tarde desta segunda-feira na CBF. Mas se comenta dentro do clube é que se houver um insucesso bem grande contra o líder Botafogo no estádio Newton Santos sábado, aí tudo pode mudar. Então pode ser que a situação do Sampaoli fique ainda mais emergencial, um fato novo possa acontecer 2 semanas antes da decisão da Copa do Brasil. Em relação às lesões de Arrascaeta e também Luiz Araújo, o Flamengo confirmou 2 lesões musculares nas pernas esquerdas, 2 jogadores, mas pelo que a gente pôde apurar também, pelo menos aí 4 semanas de recuperação para os jogadores. São lesões graves, grau 2 para grau 3. Então esses atletas vão ficar um tempo de molho aí. O Flamengo vai ter que correr contra o tempo. Dentro do clube se fala em milagre para que eles possam participar das finais da Copa do Brasil, até mesmo do segundo jogo no Morumbi, no dia 24, Maracanã. Mais difícil ainda o dia 17, essa participação. Então Arrascaeta e Luiz Araújo, muito provavelmente desfalques na decisão da Copa do Brasil. Tá aí as informações do Pedro Henrique Torre. Tem uma foto e algumas imagens do sorteio da Copa do Brasil, André Kfouri, que chamou muita atenção dos torcedores, que é esse momento aí, tá todo mundo muito cabisbaixo. O Sampaoli, assim, tem momentos que você olha para ele e você fala assim... Oi? Parece velório. Parece, todo mundo de preto ainda, né? Mas, assim, em muitos momentos você olha para o Sampaoli e você vê o desânimo, assim, no rosto dele. E não é só o Sampaoli, mas ele foi o que mais me chamou a atenção. Todos eles, assim, cabisbaixo. Depois, no final do sorteio, o Landim é perguntado, o Sampaoli, ele fica no Flamengo até o final da temporada? Ele fala, lógico, é óbvio, no final da temporada que a gente vai fazer um balanço, a gente vai passar agora por um jogo muito difícil, de uma final de campeonato. Só que a informação que a gente tem é que o Landim fica sozinho querendo a permanência do Sampaoli quando todos os outros diretores já pensam na saída dele. E fim de semana tem jogo muito importante de Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. O que é que você imagina que pode acontecer com o treinador do Flamengo? Você acha que dá para segurá-lo? Bom, ali na foto era Spindel, Braz, Sampaoli e Landim. Sim. Né? E depois a gente viu o Sampaoli dando entrevista, respondendo perguntas ao seu estilo, né? Uma voz, um tom mais baixo, nem sempre olhando para a pessoa que perguntou. Acho que são coisas que não estão relacionadas aí para a gente traçar, digamos assim, um quadro do ambiente e tal. Agora, as informações dos Pedros, né? Do Pedro Ivo e do Pedro Torre, indicam que existe um debate no Flamengo hoje, na cúpula do departamento de futebol, ali, diretoria, presidência, assessores, conselheiros, aquela conversa toda, porque é uma organização política, como quase todos os clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Existe um debate, existe um assunto que manda embora agora para salvar a Copa do Brasil ou mantém para, após a Copa do Brasil, tomar a decisão. E aí o presidente Landim, para talvez, né, se esquivar da pergunta, e aí fica ou não fica o Sampaoli e tal, ele fala, todo mundo faz análise ao final da temporada. Todo mundo? O Flamengo também? Isso é uma novidade para mim. O Flamengo faz análise várias vezes. Quase ninguém, né? Faz até o final. Bimestral. Várias vezes
né? Parece assim, ao final de cada mês. Por vezes toma a decisão de tirar, por vezes de manter. Então, assim, essa frase, não, que é isso, gente? Essa pergunta não cabe, porque todo mundo faz a análise ao final da temporada. Não, o Flamengo justamente ao contrário é a maneira de agir. Não faz ao final da temporada. Não dá uma temporada para nenhum treinador, praticamente, né? Isso tem acontecido, assim, a porta giratória do Flamengo está em atividade assim, intensa há muito tempo. E isso explica uma parte dos problemas que o time vem apresentando neste ano também. Então, a questão para mim tem um forte componente irônico. O que já foi em 2023? O Mundial, a Recopa, a Supercopa, o Estadual, a Copa Libertadores. Isso. O Campeonato Brasileiro parece um incômodo que se renova a cada rodada. É isso. Tem a Copa do Brasil, 2 jogos, com o São Paulo. Quem está diante de uma possível conquista? O treinador que deu os últimos 2 troféus ao Flamengo. Isso é muito maluco, né? Como será que essas conversas no Flamengo sobre a permanência ou não do Jorge Sampaoli passam pelo fato do Dorival Júnior estar Estavam juntos hoje, dirigindo o São Paulo a possíveis conquistas nesse ano? Na Copa Sul-Americana, o São Paulo permanece. Na Copa do Brasil, evidentemente, é o adversário do Flamengo. No Campeonato Brasileiro, não vai ser campeão, como aparentemente o Flamengo também não vai. Então, para mim, esse é o ponto. O Flamengo comete erros que são cíclicos e aparentemente está diante de um treinador que já está demitido. Ou ele vai ao fim da temporada, ou ele vai agora, antes da final da Copa do Brasil começar. Então isso mostra um modo de agir que é repleto de erros que são cometidos da mesma maneira, com a mesma história, e mantém o clube parado, sentado, como se ele estivesse diante de um filme com esses erros passando em loop. E agora é o Dorival que está passando, sorrindo assim, na frente do Flamengo, dando tchau. É isso que está acontecendo. É uma história muito maluca mesmo. Mas assim, Mota, a frase é muito boa, né? É um treinador que já está demitido. É isso. E é verdade. Exatamente. Mais um, né? Porque foi assim com o Paulo Souza, continuou defendendo. E outra coisa, quando eles falam do final do ano, a gente vê no final do ano o balanço, eles fizeram um balanço no final do ano de 2023 com o Dorival, mas o Dorival não tinha uma temporada. 22. É isso. De 22, verdade. Ô Mari, então, são 2 perspectivas muito malucas. A definição ser tomada pré ou pós-final, como se fosse o termômetro. Afinal, o termômetro. E agora? É o timing? Qual é o timing? Sabe que nem no Natal, que tem aquele timer o peru de Natal, né? Que sai ali, então é isso. Pronto. Eles estão assim, tipo, tá pronto ou não tá? É agora, passando. Degolamos ou não degolamos? Porque a sentença, que é o que o André falou, a sentença está tomada. E isso é muito bizarro, meio maluco num time do tamanho do Flamengo. É maluco, mas não é novidade, né? Porque tem sido assim, a gente tem acompanhado assim, principalmente nos 2 últimos anos. Não importa se ganha ou se não ganha. O Dorival entregou muito mais do que o Flamengo apresentava na temporada passada. Porque recalculou a rota ali no momento em que no Campeonato Brasileiro estava muitos pontos de distância. E também nos mata-matas ali não tinha muita certeza. E o Dorival termina o ano entregando 2 títulos, conquistando com o Flamengo, claro, 2 títulos. E mesmo assim não foi o suficiente. Então o próprio limite ali que o Flamengo coloca para ele mesmo é praticamente inalcançável, porque ele fica nessa saga de que nunca está satisfeito nem com títulos. E aí o desempenho também ele fica muito discutível. Agora, ele faz o que depois dessa Copa do Brasil? Ele demite o Sampaoli, perde o título, não conquista, demite o Sampaoli e usa esse restante como o quê? Como uma pré-temporada? O que ele faz com o restante do Campeonato Brasileiro? Porque daí ele só vai mirar a vaga de Libertadores, obviamente. E assim, e é o mínimo, né? Para um clube como o Flamengo, o poder financeiro, o elenco que tem, Libertadores, assim. Até porque as vagas para Libertadores cada vez, né, alcançam mais times. Então, eu acho que fica todas essas dúvidas e questionamentos que a própria diretoria do Flamengo não é capaz de responder. Pois é, e agora tem esse fato da lesão do Arrascaeta, do Luiz Araújo também, mas o Arrascaeta principalmente, André Kfouri, é mais uma notícia ruim. Nessa segunda-feira, a semana já começa péssima para esse Flamengo. Você acha que isso também tem a ver com a troca de treinadores? Porque troca treinador, agora trocou inclusive o preparador físico também da equipe do Sampaoli. Você acha que isso também faz parte da falta de planejamento da diretoria? A troca de comando técnico
Muita gente pensa que é só uma troca de ideias, mas não, né? É uma troca de métodos e cada treinador normalmente é acompanhado por um preparador físico da sua confiança e muitas vezes troca o método também. O time passa a treinar de uma outra maneira. Os jogadores são exigidos no intervalo entre os jogos de uma outra forma. Então vinha-se trabalhando de um jeito para jogar um determinado tipo de futebol. Aí começa-se a trabalhar de outro jeito para jogar outro tipo. E esses problemas, eles muitas vezes passam, né, pela maior parte da opinião pública, como se fosse apenas uma troca no nome do treinador. Sim. Né? E às vezes no jeito de jogar. O jeito de treinar também muda. Então não dá para apontar o dedo e dizer foi a troca do comando na preparação física, porque havia um lutador de boxe que deu um murro na cara de um jogador e chegou o outro rapidamente e talvez esse outro em pouco tempo já tenha modificado a carga de tal maneira que os jogadores se machucaram. É muito difícil, é até leviano você dizer foi isso que aconteceu. Mas as coisas todas fazem parte de um dia a dia, de uma rotina de trabalho. O Flamengo, seu departamento médico, precisa explicar por que os jogadores se machucaram tanto ao longo desse ano. E talvez a conclusão seja, olha, com a bagunça que foi em método de treinamento, não há grupo de jogadores que aguente. Não há como, eles não vão aguentar. Talvez seja essa a conclusão, mas é preciso investigar e é preciso dizer para a torcida do Flamengo o que está acontecendo, porque agora, é claro que o Luiz Araújo é um jogador importante, uma contratação recente, alguém em quem o clube deposita muita coisa, mas você ter essa perspectiva de não contar com o jogador mais diferente que o Flamengo tem no seu elenco, aquele que é capaz de coisas impensáveis, de surpresa com relação ao adversário, a leitura, o passe, o gol de fora da área, as sacadas que o Arrascaeta tem por causa de uma lesão muscular, como disse o Pedro, quase um milagre para ele jogar a partida de volta no Morumbi, praticamente fora do jogo de ida no Maracanã, e se aparecer em uma dessas partidas, provavelmente, né, a última, não estará inteiro, não estará no melhor da sua forma, né, na melhor condição para ajudar o Flamengo a ser decisivo. Então, não dá para você dizer, ó, foi isso que aconteceu, essa é a razão da lesão, mas... Qual o peso dessa ausência do Arrascaeta para uma final com o São Paulo? Claro, para tudo, mas no grande objetivo que é a final. Até pelo momento, né? Até pelo momento. E o Flamengo, ele já esticou demais a corda do Arrascaeta nessa temporada. Porque vira o ano com ele também com uma lesão, não dá tempo de recuperação porque já tem os títulos para conquistar, enfim, para disputar, e aí precisa tirá-lo e deixar ele um tempo fora para aí sim recuperar. Então, é realmente uma coisa que o Flamengo, ele não tem como resolver, porque ele não tem alguém, assim, não só o Flamengo, mas não tem alguém que substitua o Arrascaeta.